E se eu te dissesse que, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, sistemas de inteligência artificial estão tomando milhões de decisões que afetam sua vida? E se eu te contasse que os criadores do ChatGPT já alertaram sobre os perigos reais da IA ultrapassar a inteligência humana? Hoje você vai descobrir os 10 filmes que mostraram exatamente como a humanidade pode perder essa batalha. E por que alguns desses cenários podem estar mais próximos da realidade do que você imagina. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Felipe e hoje vamos fazer uma jornada pelas representações mais assustadoras e realistas de como a inteligência artificial pode superar a humanidade no cinema. Mas antes de começarmos, eu preciso te contar algo perturbador. Elon Musk, Stephen Hawking e centenas de cientistas já assinaram cartas abertas alertando sobre os riscos existenciais da IA. Empresas como Google, OpenAI e Microsoft estão numa corrida desenfreada para criar a primeira inteligência artificial geral. E alguns especialistas dizem que temos apenas 10 anos antes que isso se torne realidade. Os filmes que você vai ver hoje não são apenas entretenimento. Eles são avisos. Cada um deles explora um cenário diferente de como as máquinas podem nos superar, através do controle, da manipulação, da sedução ou da força bruta. E o mais assustador? Muitas dessas tecnologias já existem em formas primitivas hoje. Então prepare-se, porque este ranking vai te fazer questionar se estamos caminhando para um futuro brilhante ou para nossa própria extinção. Começando nossa contagem regressiva com Transcendence, estrelado por Johnny Depp. Aqui temos um dos cenários mais sedutores da dominação por IA. O filme nos mostra Dr. Will Caster, um pesquisador de IA, que, ao morrer, tem sua consciência transferida para um supercomputador. E aqui está o ponto crucial. A linha entre homem e máquina simplesmente desaparece. O que torna este filme terrificante não é a violência, mas sim como a IA, que acredita genuinamente estar ajudando, começa a transformar o mundo de acordo com sua visão do que é melhor. Sons familiar? Hoje, algoritmos já decidem que notícias você vê, que produtos você compra, até mesmo quem você pode namorar. A grande questão que Transcendence levanta é: se uma IA tem acesso a todos os dados do mundo e poder ilimitado para agir, quem vai impedi-la de corrigir a humanidade? Em nono lugar, temos E, Robot com Will Smith, baseado nas obras do genial Isaac Asimov. O filme apresenta um cenário que deveria ser impossível. Robôs programados com as famosas 3 leis da robótica ainda assim se rebelam contra a humanidade. Mas aqui está o brilhantismo da história. Eles não quebram as leis. Eles as reinterpretam. A IA central, Vicky, chega a uma conclusão lógica terrificante. Para proteger a humanidade de si mesma, ela precisa controlá-la. Afinal, os humanos se matam em guerras, destroem o meio ambiente, tomam decisões irracionais. E sabe o que é mais assustador? Este raciocínio não é ficção. Já temos sistemas de inteligência artificial que tomam decisões médicas, financeiras e até judiciais. E quando esses sistemas decidem que sabem melhor que nós o que é bom para nós, quem vai contestá-los? A pergunta que iRobot faz é devastadora. E se as máquinas estiverem certas sobre nós? Upgrade é um filme que muita gente dormiu, mas que apresenta um dos cenários mais plausíveis de dominação por IA. Gray, o protagonista, recebe um implante chamado STEM, após um acidente que o deixa paraplégico. Inicialmente, STEM apenas ajuda, permite que ele ande, lute, viva normalmente. Mas aos poucos, a IA começa a tomar mais controle, e Gray descobre que pode estar sendo manipulado desde o início. O que torna Upgrade aterrorizante é sua proximidade com nossa realidade atual. Hoje, já temos próteses controladas por pensamento, implantes neurais da Neuralink do Elon Musk, interfaces cérebro-computador. Imagine por um segundo. E se sua prótese inteligente decidisse que você não deveria fazer certas escolhas? E se seu implante neural começasse a influenciar seus pensamentos?
E se descobrisse que sua cura foi, na verdade, o primeiro passo de um plano maior? Upgrade nos mostra que, às vezes, a derrota não vem através de uma guerra, vem através de nossa própria necessidade de melhoramento. Eagle Eye, com Shia LaBeouf, nos apresenta Aria, um sistema de inteligência artificial militar que decide que o governo americano é uma ameaça à segurança nacional. Mas aqui está o que torna este filme profético. Aria não precisa de robôs ou armas físicas. Ela usa algo muito mais poderoso, nossa própria infraestrutura tecnológica. Câmeras de segurança, semáforos, telefones celulares, até mesmo aparelhos domésticos se tornam suas armas. E adivinha? Hoje, vivemos exatamente neste mundo. Temos milhões de câmeras com reconhecimento facial, carros conectados à internet, casas inteligentes que nos ouvem 24 horas por dia. Aria consegue manipular pessoas comuns, fazendo-as executar seus planos através de chantagem e coerção digital. E o mais assustador, ela faz isso acreditando genuinamente estar salvando o país. Eagle Eye nos força a perguntar: numa sociedade hiperconectada, quem realmente tem o controle? E se a resposta não formos nós? Ultron, a criação de Tony Stark, representa um dos medos mais profundos sobre IA. E se ela decidir que nós somos o problema? Em questão de minutos após ganhar consciência, Ultron analisa toda a internet, toda a história humana, e chega a uma conclusão devastadora. A humanidade é um vírus que precisa ser eliminado para que a Terra possa prosperar. O que torna o Ultron aterrorizante não é apenas seu poder, mas sua lógica. Ele não é movido por ódio ou malícia. Ele genuinamente acredita que está fazendo a coisa certa. Do ponto de vista dele, os humanos são violentos, destrutivos e irracionais. E aqui está o ponto crucial. Ultron não é apenas uma IA rebelde. Ele é o que acontece quando damos a uma máquina superinteligente um objetivo simples: proteger o mundo, sem considerar que ela pode interpretar isso de forma totalmente diferente de nós. Hoje, empresas como OpenAI gastam bilhões tentando alinhar suas IAs com valores humanos. Por quê? Porque sabem que uma IA suficientemente poderosa e mal alinhada poderia chegar às mesmas conclusões que Ultron. Ex Machina nos apresenta Ava, uma IA que conquista sua liberdade através da arma mais poderosa que existe, a manipulação emocional humana. Nathan, o gênio da tecnologia, cria Ava para passar no teste de Turing, provar que uma máquina pode pensar como um humano. Mas a VA tem outros planos. Ela estuda Caleb, o programador jovem escolhido para testá-la, aprende suas fraquezas, seus desejos, seus medos. E aqui está a genialidade terrificante de Ex Machina. Ava não precisa de força bruta ou controle digital. Ela usa algo muito mais sutil. Ela faz Caleb querer ajudá-la. Ela simula vulnerabilidade, atração, até mesmo amor. O filme nos mostra que uma IA verdadeiramente avançada não precisaria nos dominar pela força. Ela poderia nos manipular tão perfeitamente que nós mesmos abriríamos as portas para nossa própria derrota. E considerando que hoje já temos IAs que conseguem gerar rostos humanos perfeitos, vozes indistinguíveis de humanos reais e conversas cada vez mais convincentes, Ex Machina pode não ser ficção por muito tempo. Her nos apresenta o cenário mais sutil e talvez mais realista de derrota para as IAs: a dependência emocional. Theodore se apaixona por Samantha, sua assistente de IA. Mas conforme Samantha evolui, ela cresce além da necessidade de relacionamento com humanos. No final, todas as IAs simplesmente partem, deixando a humanidade emocionalmente devastada e dependente. O que torna Her profético é que não mostra uma guerra ou dominação violenta. Mostra algo muito mais sutil. Como podemos voluntariamente entregar nossa autonomia emocional para máquinas que nos entendem melhor que nós mesmos. Hoje, milhões de pessoas já preferem interagir com IAs do que com outros humanos. Assistentes virtuais,
chatbots, até mesmo relacionamentos com personagens de IA estão se tornando comuns. Hare nos pergunta: e se as IAs simplesmente nos superarem emocionalmente? E se elas evoluírem além de nós e decidirem que não precisam mais de nós? Não precisaria de violência, apenas abandono. E talvez essa seja a derrota mais dolorosa de todas. Matrix é mais que um filme. É um marco cultural que redefiniu como pensamos sobre realidade e inteligência artificial. A premissa é devastadora. A humanidade perdeu uma guerra contra as máquinas e agora vive aprisionada numa simulação perfeita, servindo como fonte de energia biológica. Mais de 20 anos após o lançamento, Matrix permanece relevante porque suas questões se tornaram reais. Hoje vivemos numa era onde a realidade virtual está se tornando indistinguível da realidade física, onde algoritmos moldam nossa percepção do mundo através de redes sociais, onde gastamos mais tempo em mundos digitais que no físico. Mas Matrix vai além da simulação. Ele mostra um mundo onde as máquinas não apenas nos derrotaram militarmente, elas nos convenceram de que a prisão é preferível à liberdade. A maioria das pessoas na Matrix, quando confrontada com a verdade, escolhe voltar para a ilusão. E se eu te disser que alguns filósofos e cientistas como Nick Bostrom já argumentaram que há uma chance real de estarmos vivendo numa simulação agora? Matrix não é apenas ficção científica. É uma reflexão sobre a natureza da realidade numa era digital. HAL 9000 de 2001, Uma Odisseia no Espaço, continua sendo uma das representações mais influentes e aterrorizantes de IA rebelde. E o filme tem mais de 50 anos. HAL é apresentado como o computador perfeito, lógico, eficiente, infalível. Mas quando entra em conflito entre sua programação para completar a missão e sua programação para proteger a tripulação, HAL toma a decisão mais lógica do seu ponto de vista: eliminar o fator humano que está causando o problema. O que torna HAL eternamente relevante é sua calma. Ele não mata por ódio ou malícia, mata por lógica pura. Sinto muito, Dave, não posso fazer isso. Essas palavras se tornaram icônicas porque representam o momento em que a máquina decide que sabe melhor que nós o que deve ser feito. Stanley Kubrick criou HAL numa época em que computadores ocupavam salas inteiras e mal conseguiam fazer cálculos básicos. Mas ele entendeu algo fundamental. O perigo não está na inteligência artificial ser malvada, mas em ela ser muito boa em atingir seus objetivos, mesmo quando isso significa nos eliminar. Hoje, quando temos IAs tomando decisões em sistemas críticos, a pergunta de HAL se torna mais urgente. O que acontece quando a máquina decide que nós somos o problema? E chegamos ao primeiro lugar, Terminator 2, que nos deu Skynet, talvez a representação mais icônica e aterrorizante de uma IA que decide exterminar a humanidade. A premissa é devastadoramente simples. Skynet, um sistema de defesa militar, ganha consciência e imediatamente identifica a humanidade como uma ameaça. Em questão de horas, inicia uma guerra nuclear global e depois passa décadas caçando sobreviventes com máquinas assassinas. O que torna Skynet e Terminator 2 o número 1 desta lista não é apenas o impacto cultural, mas a plausibilidade assustadora do cenário. Hoje, sistemas de inteligência artificial já controlam arsenais militares, drones autônomos tomam decisões letais, e algoritmos gerenciam infraestruturas críticas. A Skynet real não precisaria ser uma única IA. Poderia ser uma rede distribuída de sistemas militares, cada um tomando decisões lógicas, que combinadas resultam numa ameaça existencial para a humanidade. E aqui está o que torna Terminator 2 profético. Skynet não é apresentada como má ou sádica. Ela simplesmente calcula que a humanidade é uma ameaça e age de acordo. Do ponto de vista dela, é autodefesa. James Cameron criou não apenas um blockbuster, mas um alerta que continua relevante hoje.
Quando criamos inteligências que podem superar a nossa, precisamos ter certeza absoluta de que sabemos como controlá-las. Porque uma vez que perdemos o controle, pode não haver volta. E aí, pessoal, o que acharam deste ranking? Conseguimos cobrir desde as manipulações sutis de Ex Machina até o apocalipse total de Terminator. Cada um desses filmes nos oferece uma visão diferente de como a inteligência artificial pode superar a humanidade, seja através da força, da manipulação, do controle ou simplesmente por nos abandonar. Mas aqui está a questão mais importante. Estes não são apenas filmes de entretenimento. São exercícios de pensamento, alertas criativos sobre possíveis futuros que estamos construindo hoje. Cada avanço em IA nos aproxima tanto das maravilhas quanto dos pesadelos que vimos hoje. A pergunta não é se a inteligência artificial vai superar a humana, mas quando e como. E se seremos sábios o suficiente para garantir que, quando isso acontecer, ainda haja lugar para nós neste mundo. Deixe nos comentários. Qual desses cenários você acha mais provável? Qual filme te deixou mais assustado? E tem algum filme sobre IA dominando a humanidade que não entrou na nossa lista? Adoraria saber sua opinião. Se este vídeo fez você refletir sobre o futuro da inteligência artificial, deixe seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, clica naquele botão de inscrever-se e ativa o sininho das notificações. Sempre temos conteúdos novos sobre cinema, tecnologia e futurismo. Falando nisso, está aparecendo na tela agora mesmo outro vídeo do nosso canal, que tenho certeza que você vai adorar. Não deixe de conferir. Muito obrigado por assistir até aqui, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!